Olá pessoal, a gente vai gravar para vocês agora a 21ª aula de Sociologia, tá? Para vocês do primeiro médio. O que nós vamos falar nesse capítulo, gente, é a respeito de sociedade civil e política, tá? É o módulo 21. Eu estou olhando aqui do lado porque eu marquei uns tópicos muito importantes que provavelmente vão ser a atividade mensal do terceiro bimestre, né? Lembra que eu falei? Cada bimestre, no primeiro mês tem uma de cada matéria e no segundo mês tem uma de cada matéria. Ou seja, agora no final de agosto eu vou postar uma de filosofia e uma de sociologia para vocês. E provavelmente a de sociologia vai se basear no módulo 21 da apostila, aqui página 100. Porque tem alguns conceitos muito importantes que eu gostaria de deixar claro para vocês, tá? Primeiro deles eu até grifei aqui porque vai ser o tema da opinião, né? Vai ser o tema do juízo de valor que vocês vão escrever a respeito do trabalho escravo agora, né? No século XXI. Gente, vão haver vários questionamentos aqui na página 100 e vários resultados de pesquisa a respeito de trabalho escravo agora, 2019, 2020, daí para frente. Então, assim, eu vou pedir, não agora, tá? Eu vou colocar naquela folha direitinho com linha para vocês preencherem, para vocês entregarem manuscrito com letra legível, identificado e com classe, que é para eu não ficar procurando o fantasminha que fez o trabalho, entendeu? Às vezes tirou 10, fica com 6 de média porque simplesmente eu não achei. Eu não sei de quem é aquele trabalho que valia 10, tá? Por favor, não caiam nesse engodo. No segundo bimestre foi normal acontecer isso. Aconteceu isso de monte. Pessoa que tirou 10 e ficou com média rasa ou assim até média baixa porque não identificou a folha de atividade. Então tá bom. Mas assim, esse tema do trabalho escravo, gente, é o primeiro entrave para a gente falar, é o primeiro efeito colateral de uma sociedade civil organizada. Aí alguns vão questionar, mas o professor está falando que a sociedade é organizada e tem trabalho escravo? É. Porque daí a gente vai dar um pulo para uma outra coisa chamada contratualismo, tá? A gente vai... eu já vi tudo isso. Vocês vão fazer. Vocês vão pesquisar sobre Maquiavel, Thomas Hobbes, depois John Locke e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Por que eu estou falando isso? Porque, segundo Rousseau, que é o último deles, né, que nem entra na classificação de contratualista, ele é mais ele é um liberal e acredita numa coisa que eu vou explicar para vocês agora, que é a corrupção do indivíduo pela sociedade. Porque na teoria de Rousseau é o seguinte, o homem sempre teve que seguir leis naturais. Isso desde Maquiavel, desde o século XV, desde o século XIV, né? Então, assim, o homem sempre teve que seguir leis naturais. Eram leis da natureza, eram leis de Deus, né? Que regiam o comportamento do homem. Regiam sua ética, seu comportamento na comunidade, coisa e tal. O que esses contratualistas falaram é que o homem deixou de seguir regras da natureza para viver em sociedade. E aí era necessário um Estado regendo esses homens para manter a ordem. Aí vem aquele outro questionamento super importante, mas por quê, né? Se esses homens eram regidos pelas leis da natureza, passaram a viver numa sociedade, vão precisar de governo? Sim. Aí entra Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Aí a gente vai saber a explicação desse questionamento que a gente fez agora, a respeito do contratualismo, né? Da passagem do homem natural para o homem social. Gente, o Rousseau afirma, é muito importante isso. Por isso que eu, né, já pensei em fazer uma atividade
puxando isso, que é para vocês crescerem, assim, nunca mais esquecerem disso, que é importantíssimo, é importantíssima essa teoria do Rousseau. Gente, é o seguinte, o Rousseau escreveu a respeito do homem natural ser puro. Então, recapitulando, como eu estava dizendo para vocês, na teoria de Rousseau, o homem na natureza era puro, assim, não tinha maldade. O que corrompe o homem é a sociedade, é a vida em sociedade, né? A interligação social, né? A interligação da comunidade, são as interações sociais. Muito bem, gente. Então, para colocar uma explicação razoável para os contratualistas, né? Que começam... Maquiavel não é exatamente um contratualista, mas assim, ele dá início ao pensamento contratualista. O que é o contratualismo, gente? Eu vou também, provavelmente, essa pergunta vai ser da primeira atividade, relacionada a esse assunto de sociedade civil. Perdão. O contratualismo, gente, determina que os indivíduos trocariam, né? Trocariam a sua liberdade, né? Assim, a possibilidade de fazer qualquer coisa por uma assistência do governo, de um Estado, em termos de segurança, leis, como é que eu posso dizer? Em termos de defesa de território. Veja, gente, se a gente for pensar, durante do século V, né? Depois da queda do Império Romano do Ocidente até o século XV, né? O fim, né? Assim, caracterizado como o fim do feudalismo, o fim do sucesso do sistema feudal, que durante 1000 anos manteve a Europa num estado de administração possível, né? Começaram a surgir, começaram a ficar fortes novamente as monarquias. O que era a monarquia? Além de um Estado. A monarquia, a nobreza, os exércitos, certo? Eles determinavam que os reinos passariam a ter um governante que seria eleito pelo povo, né? Não necessariamente no início, porque aí era aquela coisa de não necessariamente na monarquia, porque existia muito a atribuição do poder divino, né, para o monarca. Mas após isso, após o desenvolvimento do Estado, após o desenvolvimento desse Estado incipiente, ou seja, iniciante, passou-se a haver a democracia, né? A eleição do povo, a eleição de um governante e de postos de administração, postos de comando pelo povo, né? Em tese, a democracia é isso. Pois bem, o contratualismo não define nada mais, nada menos que isso, que o homem passaria de um estado natural, aonde ele poderia fazer qualquer coisa, porque não haviam regras, não haviam leis, para um estado supervisionado, para uma sociedade supervisionada por um estado, né, com instrumentos de repressão, no caso da polícia e do exército, instrumentos de garantia da propriedade, principalmente, que eram as leis e a proteção à propriedade privada. Isso é muito importante que vocês entendam, gente. A propriedade privada passou a ser respeitada e determinada pelo Estado. Ou seja, existia dono de terra. Existia dono, as coisas passaram a ter donos. Não era mais um senhor feudal que tinha o poder de vida e morte dos súditos, né? Aquela coisa bem Idade Média mesmo, que a gente está bastante acostumado. Gente, o período contratualista nada mais é que isso. Foi um período onde muito se falou
começando com Maquiavel. O Maquiavel, na obra-prima dele, O Príncipe, ele define que o rei tinha que ser valia mais a pena o rei ser temido do que respeitado. Não existia mais uma questão de ética pessoal e de idealismo pessoal, né? Ou seja, e de admiração e de fidelidade a um rei, ou a um senhor feudal qualquer. O Estado faria as regras. O rei mandaria, certo? E o exército, instituído por esse rei, defenderia tanto ele como os súditos, como os habitantes do reino dele, do estado dele, certo? Aí Maquiavel deu início nesse assunto. Thomas Hobbes afirmou que o homem sozinho seria o lobo, né? Seria o predador do próprio homem. Essa é a grande frase de Thomas Hobbes. Então, esse homem, por ter um caráter corrompido, ele precisaria de um Estado para poder viver em sociedade. Aí, John Locke prolongou esse assunto, né? Desenvolveu novas teorias a respeito, afirmando que o Estado deveria ser, inclusive, fiscalizado e regulado pelo povo, certo? John Locke foi assim. A gente pode citar John Locke como o principal contratualista em termos de designação de posições sociais, certo? Quem manda, as ramificações do poder e o povo que fiscaliza esse poder. Até tem o direito de destituí-lo com violentamente, através de revoluções e tomadas de poder, caso esse governo não defenda os direitos desse mesmo povo que o elegeu, certo? Aí aparece o gênio da lâmpada, Jean-Jacques Rousseau, que afirma que o homem ele era puro enquanto ele estava sozinho. Ele não tinha aquele estigma que o Thomas Hobbes definiu. Ele não era violento por natureza, ele não era um predador por natureza. Eu discordo. Cada um vai formar o seu juízo de valor e vai escrever para mim. Eu vou colocar na atividade, vou definir direitinho o escopo da atividade e vocês vão escrever a respeito disso. Lembrando, gente, se alguém fizer o trabalho bacana, pensou, raciocinou, estudou, pesquisou, eu aconselho a não deixar copiarem. Mas se você quer ser um cara legal, não quer se indispor com seus amigos, ótimo. Quer deixar os caras copiarem? Bem. Mas certifique-se de que eles vão mudar o texto, tá? Porque a mesma opinião, muitos de vocês podem partilhar. Até um grupo, uma classe pode ter uma opinião só. Um grupo de 30 alunos pode ter a mesma opinião a respeito. Porém, vocês não têm como redigir uma redação para mim, uma dissertação afirmando um juízo de valor, falando para mim da opinião de vocês, igual. Vamos supor 5, 6 atividades iguais. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Nenhum de vocês, nenhum dos 6 vai ter nota. Não adianta o autor, aquele cara que fez o original, chegar para mim depois, ou lá pro Suzuki e falar: ah, mas fui eu que fiz, o pessoal copiou, piriri, parará. Como a gente vai saber? A gente não pode ser injusto. Você entendeu? Tem os outros. 6 dissertações iguais? Não pode ser, não pode acontecer. Gente, não esqueçam disso, hein? Esse recado é muito importante, porque no segundo bimestre rolou muito disso e teve muito choro e ranger de dentes, né? Bom, enfim, pra gente não citar a Bíblia aqui. Tá claro? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de contratualismo, a respeito de sociedade civil e Estado, a política praticada pelo Estado, vocês ou deixem algum recado com o Suzuki para mim, ou eu não sei se pela plataforma nossa, pelo Acadesc, vocês podem mandar
uma mensagem para mim. Eu não tô inteirado a esse ponto. Mas o Suzuki conhece esse programa com a palma da mão, ele pode orientar vocês. E aí ele vai me dar um toque, vai mandar uma mensagem para mim, ou telefonar, ou falar. Olha, o pessoal tá querendo falar com você, quer te perguntar alguma coisa. É assim que se acessa as mensagens deles. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Parará, parará. Ah, então. Novamente, gente, não esqueçam. Rousseau definiu o estado de natureza do homem, onde ele seria puro e seria corrompido pela sociedade. Ou seja, o homem só teria a ideia de jirico, de fazer maldade, depois que ele se tornasse um ser social. Eu discordo disso. Eu sou mais Thomas Hobbes, tá? Mas cada um tem a sua opinião. Eu tô falando a respeito da minha. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Contratualismo, que eu grifei. Eu sugeri para vocês estudar Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. É isso aí, tá certinho. Que mais? Bom, eu vou organizar as informações a respeito da nossa atividade, tá? A primeira do terceiro bimestre. Mas é certeza que é capítulo 21. É módulo 21 da apostila. Porque esse assunto aqui é extremamente importante. Não, sabe, não é... Quando eu falo importante, não é uma coisa assim, não, eu vou tirar nota em sociologia, não sei o que lá. É para vocês terem noção de vida. É para vocês terem noção de administração pública. É para vocês terem noção de sociedade. Por que tem governo, por causa disso, daquilo. Aqui, inclusive, no capítulo 21, passa para Marx, Karl Marx, né? Que ele pegou a teoria do Rousseau e ele já passou para a afirmação de conflito de classes, conflito de classes sociais, né? Seriam os trabalhadores de um lado, o proletariado, como ele chama, e os proprietários dos meios de produção, a burguesia. E assim, segundo Karl Marx, os interesses eram conflitantes, eram ortogonalmente conflitantes, opostos pelo vértice. Enquanto os burgueses queriam lucro e estavam dispostos a explorar os trabalhadores para obter lucro, os trabalhadores só tinham a força de trabalho deles e eram explorados, portanto, deveriam tomar os meios de produção para si. Deveriam organizar uma revolução e impor a ditadura do proletariado, onde o Estado perderia sua função gradualmente, certo? Porque a propriedade seria comunitária, então não haveria necessidade do Estado garantir a propriedade privada, certo? O homem se administraria. Gente, todas essas reflexões são muito importantes, tá? A gente vai organizar e eu vou mandar a atividade do final do primeiro mês do segundo bimestre a respeito desse assunto. Qualquer dúvida que vocês não consigam esclarecer aqui ou no Google, né? Tem muita coisa boa na Brasil Escola. Tem outros sites que eu curto pra caramba também, que eu não lembro o nome agora. Toda a matéria. Tem coisas muito boas. Então, eu sugiro que vocês pesquisem para responder ao juízo de valor, certo? E também, lógico, é só para ter um embasamento teórico, porque na verdade o juízo de valor é como o nome já diz, né? Você vai dizer a tua opinião a respeito disso tudo, tá bom? Estado natural, Thomas Hobbes ou Jean-Jacques Rousseau, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento e, para variar, bons estudos.